Você sabe o que é a Haris NR? Você sabe o que faz um cartório de títulos, registro de título e de documentos e de registro civil de pessoas jurídicas? E um de imóveis? Tudo isso e muito mais agora no Cartório Contemporâneo. Eu sou Duda Meirelles e este é o Cartório Contemporâneo. Pouca gente sabe, mas a Haris é o braço social dos cartórios brasileiros. O acrônimo significa Rede Ambiental e de Responsabilidade Social dos Notários e Registradores e é uma organização da sociedade civil de interesse público. OCIP, qualificada pelo Ministério da Justiça desde 2004. Assim, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos e que existe através da doação espontânea de membros associados. A Haris NR tem como objetivo contribuir em prol da responsabilidade social e ambiental da classe notarial e de registro. Estamos hoje com a doutora Fernanda Abud, que já foi coordenadora da Haris. Olá, doutora Fernanda, como a senhora está? Muito bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme poder estar aqui e contribuir um pouquinho para falar da Haris. Bom tê-la conosco. Doutora Fernanda, como foi fundada a Haris? Então, em 2004, o então presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, Rogério Portugal Bacelar, teve a ideia de alguma forma, pensar como os cartórios de todo o país, que são mais de 13.440 cartórios localizados em todos os municípios e na maioria dos distritos, pudessem, de alguma forma, contribuir para questões ambientais e sociais. Sendo assim, o nosso presidente, Rogério Portugal Bacelar, que hoje é o presidente da Confederação Nacional dos Notários e Registradores, resolveu coordenar essa OCIP como presidente, me convidou para coordenar e alguns diretores para poder atuarem em cada uma das regiões do país. E quais os tipos de projetos que a Haris ajuda? Desde campanhas para agasalhos, para livros, para recolher alimentos, cestas básicas, de uma certa forma, onde é feito para cada uma dessas campanhas, de acordo com o mês que se encontra do ano, é dirigido para que os cartórios recebam cartazes, folders e assim a população tenha noção do que está sendo arrecadado para levar até os cartórios. E de alguma forma, assim também a sociedade faz parte dessas campanhas da Haris. E a Haris, conversando com todos os seus cartórios, definem quais são as creches, os asilos, os locais que estão precisando desses donativos. Enquanto a senhora, como coordenadora, quais projetos importantes a Haris apoiou? E tem algum deles que tenha te marcado? Com certeza. Além de todas essas campanhas desenvolvidas a cada um dos meses, voltados para casos específicos, como essas contribuições, né, de leite, de roupas, de donativos, de cestas básicas, conforme já havia falado, há duas campanhas que são muito, muito importantes para nós, para os cartórios do Brasil. Uma delas é a questão que a Haris, ela participou da campanha enquanto a pandemia surgiu, em contribuição aí com todo o Poder Judiciário e também envolvendo os cartórios, porque a população estava muito vulnerável. E os cartórios, importante frisar que, ainda que
tenhamos que tomar medidas restritivas, com todos os cuidados, a máscara, álcool em gel, agendamento nos cartórios, ou então respeito às filas, os cartórios não fecharam enquanto iniciou a pandemia, até agora não fechou. E aí, de toda forma, foi possível manter essas campanhas, ajudar principalmente a população vulnerável. E com isso, essa campanha humanitária chamou muito atenção. Muitas das famílias, dos idosos, que ficaram em casa sem ter o acesso ao que precisavam, né? Muitas das vezes não conseguiam sair para conseguir fazer uma compra no supermercado, numa feira. Nós conseguimos arrecadar e fazer com que fosse o donativo dessas cestas básicas até as pessoas. Então foi uma campanha que durante a pandemia chamou muita atenção. Foi um grande destaque para a Harris. Uma outra campanha, que não é bem uma campanha, aqui é um caso de uma, vamos dizer, uma premiação que a Harris faz para os cartórios que contribuem, que é muito importante, porque chamamos atenção para que cada cartório pense no social, faça a sua parte e cumpra de alguma forma com essa questão tão importante para toda a sociedade. Nós caracterizamos que deveriam haver 3 tipos de selo. Aquele cartório que contribui para as campanhas da Harris ganha um tipo de selo azul, por exemplo. Aquele cartório que de alguma forma tem uma campanha sua e ele mesmo pratica essa campanha, como por exemplo, plantando árvores, contribuindo de alguma forma para que possa amenizar o sofrimento alheio, também ele ganha um selo dourado. E também aqueles cartórios que tanto contribuem para a campanha da Harris, como já tem uma campanha dele próprio, daí nós damos um selo mais importante ainda para que possa chamar a atenção e assim ele participe, que é um selo prata. Então, enfim, nós tentamos chamar a atenção do nosso público-alvo, que são os associados das nossas entidades maiores, da Confederação, também da Noreg, e que com isso, sendo essas 2 instituições, a CNR e a Noreg, as mantenedoras da Harris, todos os associados cartórios, concomitantemente, são associados nossos. E com isso contribuem já sabendo que também poderão receber o selo, colocar no seu material, divulgar, publicar. Então, enfim, chama a atenção do titular do cartório. E é isso que nós queremos, chamar a atenção para essa questão socioambiental do cartório e da sociedade, para mostrar que os cartórios também contribuem. Em agosto, a Harris realizou o primeiro simpósio da Rede Ambiental e de Responsabilidade Social, aspectos fundamentais para o registro das florestas públicas no Brasil. A senhora pode nos contar um pouco como foi esse simpósio? Sim, um simpósio extremamente importante, porque reuniu autoridades, renomadas autoridades do país, inclusive internacional. E dentre essas autoridades e os nossos associados, os próprios cartórios, foi possível criar um ambiente interativo para dialogar sobre a importância de se desenvolver funções que contribuíssem para a questão de sustentabilidade no país. Um dos temas que mais chamou a atenção para realizarmos esse primeiro simpósio internacional foi a questão do registro das terras públicas no Brasil e como os cartórios podem contribuir. E há muitas terras que não têm registro ainda. E para que possa ser levado, possa se encontrar uma matrícula, não só da terra pública, mas da floresta pública, para que possamos contribuir e levantar instrumentos, indicadores que possam monitorar o governo federal com políticas públicas. Então, por exemplo, se nós não sabemos quais são as matrículas das florestas e das terras públicas, no momento em que acontece um incêndio, que acontece um desmoronamento, alguma calamidade pública, se essa terra há registro, há uma matrícula, há como, de alguma forma, se averbar um incidente, onde aconteceu, se foi lá no estado de Rondônia,
região X, e com isso já precavermos que a situação ao redor se complique. Tá? Podemos tomar uma atitude como, por exemplo, será que é uma reserva indígena? Será que há alguma mineração perto? Será que com isso ali, com o monitoramento dos cartórios, é possível impedir algo mais grave? E com esses indicadores todos concentrados numa base que nós queremos desenvolver pela Harris, conseguiremos levar ao governo federal indícios muito mais efetivos para a construção das políticas públicas. E não só isso. Um dos temas mais debatidos no primeiro simpósio de sustentabilidade internacional da Harris foi a questão do apoio que os cartórios estão levando para o tema Agenda 2030. São 17 indicadores para os objetivos sustentáveis e esta Agenda 2030 ela é coordenada pela ONU, e a Organização das Nações Unidas, juntamente com o Poder Judiciário, com o CNJ e com os cartórios, foi possível desenvolver ações em todos esses 17 objetivos, onde a participação dos cartórios de alguma forma é fundamental, quer seja no registro civil das pessoas naturais, com indicadores de nascimento, casamento, de óbito, que inclusive o portal da transparência do governo federal, agora na pandemia, foi extremamente, diariamente monitorado e informado por esse tipo de cartório, que é o registro civil das pessoas naturais. E ali, com indicação da morte, do tipo de morte, foi possível, sim, que o governo federal tivesse uma informação muito mais precisa para poder repassar na pandemia. Mas não é só isso. A Agenda 2030, ela tem essa situação, mas ela tem índices, como, por exemplo, o nível de pobreza no país, como de alguma forma, quem é que está registrado, se há mulheres que são proprietárias de algum imóvel, se de alguma forma com os nossos dados, que os cartórios lidam com dados sensíveis e dados estatísticos, é possível a gente informar, como a gente informa ao IBGE, né, ou quando a gente informa também ao INCRA ou à Receita Federal, qualquer uma dessas bases podem dar indicadores para as metas dos 17 objetivos da Agenda 2030, que é extremamente importante para registros de terras, registros de qualquer situação onde dados é importante, que hoje o mundo vive de informação, vive de dados, então, num sentido onde todas essas informações juntas podem gerar um número estatístico do qual os cartórios são atores principais para construir não só políticas públicas, não só ajudar o governo federal, mas também mostrar para a sociedade a importância do serviço, da função que é pública, mas ela é feita, ela é desenvolvida por um profissional que ingressa na atividade por meio de um concurso público, mas desenvolve de forma privada. Há uma liberdade para se poder administrar o cartório de acordo com a legislação atual dos profissionais que somos nós, com fé pública e do qual também somos profissionais do direito. Enfim, somos a longa mano do Estado, podemos dizer assim. E com isso, as questões dos dados estatísticos de políticas públicas, a Agenda 2030, a contribuição com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo, já está intrinsecamente misturada ali com os cartórios, certo? Com o trabalho que os cartórios desenvolvem. Portanto, esse primeiro simpósio, que talvez seja objeto até mesmo de um outro programa, é muito importante comentar, é muito importante chamar a atenção. Por exemplo, o crédito de carbono que existe hoje no mundo. Será que o Brasil tem elementos para dizer quanto gás, carbono, quanto crédito nós geramos aqui? Se nós conseguíssemos que esses dados fossem averbados nas matrículas, em todos os cartórios de registro de imóveis, no caso, teria um número muito interessante para falar como que o Brasil está contribuindo de forma sustentável para o Brasil e para o mundo. Então, são dados que precisam ser compilados, dialogados com outras bases e, assim, trazer resultados positivos para todos.
Inclusive, nós vamos aprofundar um pouco o assunto do simpósio em um programa que nós teremos mais para frente. Muito bom. E, doutora Fernanda, eu queria te perguntar para a senhora qual que é a importância de um programa como Cartório Contemporâneo na TV aberta? Extremamente importante, Duda, extremamente, pois os cartórios hoje, eles são 7 especialidades, tá? Do Registro Civil das Pessoas Naturais, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Registro de Imóveis, Notas, Protestos e Distribuidores e Contratos Marítimos. Registro de Títulos e Documentos está junto com o Registro Civil das Pessoas Jurídicas em alguns casos. Qual a importância disso? Muitos dos nossos ouvintes da TV Justiça, que é realmente um público muito, um estilo um pouco mais elaborado das pessoas que assistem, nem eles mesmos sabem o que cada um desses cartórios fazem. Portanto, é extremamente importante divulgar, conversar, explicar, porque no momento que você nasce e que você tem um filho, ou que você, claro, tem um filho, você vai levar ao registro. Qual cartório que você tem que ir? Mas então aconteceu alguma situação e você então conheceu alguém e casou. Qual é o cartório que você vai? Mas aconteceu algo na sua vida e você adoeceu e veio a falecer. Qual o cartório que a sua família vai fazer o óbito? Muitas das vezes as pessoas não têm noção que isso é um cartório de registro civil das pessoas naturais. Se você vai lavrar uma procuração para você comprar um bem, uma casa, ou dar poderes para alguém movimentar sua conta, é um cartório de notas. Se você tem alguma situação que precisa protestar porque aconteceu algum problema na sua empresa, você não recebeu do seu fornecedor, você vai no cartório de protesto. Se você comprou um bem e tem que registrar no seu nome, você lavrou a escritura no cartório de notas, mas você precisa fazer o registro para ter uma matrícula e ser verdadeiramente dono no cartório de registro de imóveis. Entendeu? Se você comprou você quer ter, você constituiu uma sociedade simples, não advogados, porque é mais prático da OAB. Mas se você constituiu uma empresa, uma sociedade simples de médicos, de dentistas, você vai fazer o registro onde? Num cartório de pessoas jurídicas, entendeu? Então, e no registro de títulos e documentos, é quase toda situação onde, de alguma forma, não se faz um ato num desses outros cartórios do qual eu falei, você vai para um cartório de títulos e documentos. Se você tem uma carteira que você gostaria de ter cópia, ou um certificado da sua faculdade que você quer guardar, porque às vezes você pode perder, você pode sim ter essa certeza que sempre vai perdurar ali o seu direito num cartório de títulos e documentos. Então, enfim, o distribuidor e o marítimo são cartórios que já fazem mais uma distribuição de alguma certidão, ou então mesmo algum registro de terras voltados aí para a área marítima, mas também muitas das vezes eles estão junto com notas. Ou seja, olha a importância de divulgarmos isso para a sociedade, para que a pessoa saiba onde ela deve ir, certo? Ou então, se nós estamos aqui discutindo sobre como você pode fazer para registrar a sua casa, que muitas das vezes você passa a sua vida com um bem. Será que não é fundamental ter o registro no seu nome, com todos os direitos que vêm de um bem registrado especificamente no registro de imóveis e você poder dormir com segurança? Não é? Então, a pessoa precisa entender quais são os atos transacionados num tipo de cartório e aí sim conseguir tirar suas dúvidas. O programa da TV Justiça, do Cartório Contemporâneo, fará isso, trará luz sobre todos esses atos e dialogará cada vez, talvez convidando certamente um especialista, um professor, e aí conseguiremos de alguma forma equacionar essas dúvidas, dirimi-las, explicar para que a sociedade possa ter uma certeza, uma segurança jurídica do que deve fazer com algum das suas vontades. Muito obrigado, doutora Fernanda. Um prazer em tê-la aqui conosco, tirando todas essas dúvidas pra gente. Obrigada a você, Duda. E hoje eu conversei com o Dr. Rainey Marinho, vice-presidente da CNR e presidente do IRTDPJ Brasil, Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil, titular do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas de Maceió, Alagoas.
O alagoano já soma mais de 30 anos de carreira nos cartórios. É também presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado de Alagoas, a ANOREG, e membro da Academia Maceioense de Letras. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Rainey. E primeiro eu gostaria de perguntar para o senhor o que são os cartórios de registro de título e de documentos e de registro civil de pessoas jurídicas. Olá. Bom, a gente precisa fazer um esclarecimento rápido antes de falar sobre o que é o cartório de títulos e documentos e um cartório de pessoa jurídica. Vamos entender o sistema registral brasileiro de uma forma geral. Temos os cartórios de registro civis de pessoas naturais, que registram os óbitos e os nascimentos e os casamentos das pessoas. Temos os protestadores de títulos, nós temos os tabeliães, temos os registradores de imóveis e os distribuidores. Nesse universo existem os cartórios de registro de títulos e documentos e pessoa jurídica. O cartório de títulos e documentos, basicamente, ele registra todos os documentos particulares que as pessoas têm, contratos de locação, recibos, calções, de uma forma geral. Eles registram esses contratos e também registram contratos para a sua conservação. Qualquer documento que você tenha em casa, você pode levar para registrar para conservação em um cartório de títulos e documentos. E mais, a legislação fala que o registro de títulos e documentos ele também registrará o residual. E o que é o residual? O residual é exatamente o novo que está por vir de termos de documentação. Os cartórios, então, poderão fazer o registro desse residual. Residual que é muito importante para a população porque é exatamente o futuro. Os documentos que serão criados no futuro, as legislações que vão mudar, o título dos documentos registra esse residual, esse novo que vai vir. É muito importante isso que seja pontuado. Os cartórios de pessoa jurídica registram os atos de sociedade simples, as atas, registram também as fundações, as associações, de uma forma geral, gerando a essas entidades a personalidade jurídica das entidades. Então, o título dos documentos e o cartório de pessoas jurídicas são muito importantes para a população de uma forma geral. O senhor poderia me contar um pouco a história da Rede Sim e como os cartórios passaram a fazer o registro de pessoas jurídicas? Claro. A Rede Sim é um órgão amigável, onde estão plugados nesses órgãos diversos atores, mas é um órgão que a Receita Federal fica à frente desse trabalho todo. A Rede Sim, na realidade, é esse órgão amigável onde o cidadão, o empresário, ele pode entrar através de um catalisador, ele vai entrar e vai fazer a inserção dos seus documentos de sociedade, de uma forma geral, que vai levar esses documentos a registro nos cartórios de pessoa jurídica, mas não só nos cartórios. A Rede Sim ela abrange outros atores, mas vamos focar nos cartórios de pessoas jurídicas. Então ele vai entrar, vai encaminhar, o cartório vai receber, vai fazer análise do documento e vai deferir o CNPJ dessas entidades, dando a essas entidades a personalidade jurídica. Então a Rede Sim veio para facilitar a vida do cidadão. É uma iniciativa fantástica do governo federal, do governo brasileiro, uma iniciativa fantástica dos cartórios de pessoas jurídicas que são inseridos nele, facilitando mais uma vez a vida do cidadão. Agora, todo cartório de registro civil de pessoa jurídica pode expedir o CNPJ? Duda, foi muito bom você ter me perguntado isso. A gente tem que diferenciar o cartório de títulos e documentos de pessoa jurídica. Uma coisa é o cartório de títulos e documentos, outra de pessoa jurídica. A gente havia falado sobre isso na pergunta anterior e é bom entender para a população, ela entender de uma forma bem clara sobre isso. Na realidade, os cartórios de pessoa jurídica já proporcionavam à sociedade a personalidade jurídica das entidades registradas. A novidade disso tudo agora os cartórios estão evoluindo para uma migração, onde nessa integração com a Rede Sim, eles vão poder deferir os CNPJs. Nós temos um projeto maravilhoso de integração entre a Central Brasil de Títulos e Documentos e a Rede Sim, através de um integrador. Nós recentemente fizemos um convênio com esse integrador e esse integrador vai proporcionar que 11 estados da federação entrem na Rede Sim e os cartórios desses 11 estados da federação possam deferir o CNPJ. Alagoas está, nesse momento, sendo um case agora para isso, mas já existiam outros estados que já tinham entrado na Rede Sim, como Minas Gerais, como Rio Grande do Sul, como Rio de Janeiro, já estavam na Rede Sim. Mas, de uma forma mais efetiva, estamos entrando com 11 estados da federação. E a minha expectativa é que até o final do ano, todos os estados do país estejam integrados à Rede Sim. Isso é muito bom para o ambiente de negócio. Isso melhora demais o doing business no país. Os cartórios, nesse momento, estão colaborando para que o Brasil, o país, melhore a sua expectativa no doing business. Em dezembro de 2019, foi relançada a Central Nacional RTDPJ Brasil.
Qual a intenção dessa plataforma e qual a importância dela? Bom, Duda, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Não 2019, mas 2012. Em 2012, o presidente José Maria Siviero, que era presidente do IRTDPJ Brasil na ocasião, teve essa visão de integrar todos os cartórios de títulos e documentos do Brasil numa mesma base, numa mesma central. Na sequência, o presidente Paulo Rego desenvolveu ainda muito bem esse trabalho, mas foi em 2019, sobre a minha gestão, que a central fez uma reformulação extensa. Fizemos uma parceria com o Instituto de Títulos e Documentos do Estado de São Paulo e juntos, o Estado de São Paulo, com o Instituto deles, com o Instituto Brasil, reformulamos imensamente a central, fazendo com que a central ficasse mais amigável para que a população encaminhe os documentos aos cartórios de título que estão integrados dentro da central. São mais de 106 mil clientes, pessoas jurídicas e pessoas físicas, que estão cotidianamente encaminhando seus documentos para a Central Brasil. Eu entendo que essa central para os cartórios de títulos e documentos e para a sociedade, um caminho sem volta. Todos nós temos que nos integrar, os cartórios têm que se integrar à central e a população vai encaminhar esses documentos com muito mais tranquilidade, muita saúde, porque não vai sair de casa na pandemia. Então, a impressão que tenho é que somente com um instrumento como esse, como é a central, a gente pode alcançar as pessoas em todos os rincões desse país. São 2.700 cartórios, 1.700 e poucos cartórios integrados nessa central, uma rede muito amigável, muito simples. A gente espera que a população use e abuse da Central Brasil. E qual que é a importância da população acessar essa plataforma? Duda, a importância de acessar é enorme, enorme. Vamos fazer um pequeno desenho. Você sair de casa, pegar o carro, ou pegar um ônibus, pegar um transporte, procurar ir até o balcão de um cartório para levar um documento, o tempo que você vai gastar, todo mundo sabe que tempo é vida. Você não pode simplesmente abrir mão do teu tempo para fazer alguns serviços que você pode muito bem fazer de forma eletrônica da sua casa. Então, hoje, a Central Brasil é um dos melhores instrumentos para que a população seja atendida e gaste o tempo com o que é importante, com a sua família e com o seu trabalho. Você pode de casa encaminhar os seus documentos para nós estamos prontos a receber e atender da melhor maneira possível, sem que seja necessário você sair de sua casa. Dr. Rainey, os cartórios eles garantem a celeridade em alguns serviços. O senhor poderia exemplificar algum desses para a gente? Claro, o serviço que mais garante celeridade, e a gente entende isso, o que mais garante celeridade é a notificação extrajudicial. A gente auxilia demais a justiça com isso. A gente tira do Poder Judiciário um peso muito grande que as pessoas vão procurar o Judiciário por todas essas demandas, esses conflitos. A notificação extrajudicial, feita previamente por um cartório de títulos e documentos, por um serviço de títulos e documentos, registral de títulos e documentos, a notificação extrajudicial, ela propicia a que as partes se entendam antes. Ao invés de procurarem o judiciário e a justiça. Então, através dessa notificação, a população pode encontrar um meio termo entre as questões inerentes entre as partes. E o que é muito mais importante a Central Brasil está pronta para receber essa notificação eletronicamente. Então, você não precisa sair de casa para mandar a notificação. Então, eu acho que esse serviço é um serviço importantíssimo, relevantíssimo e que a gente é o serviço que mais nós recebemos hoje na Central Brasil. São as notificações extrajudiciais. O senhor, então, é um grande entusiasta da união da tecnologia aos cartórios? Não só entusiasta. Eu acho que é uma questão de necessidade. Os cartórios hoje só vão sobreviver, eu penso isso, prestar um serviço melhor, sobreviver da melhor maneira possível, se eles estiverem inseridos nesse mundo tecnológico. Não dá para ser mais um cartório do balcão para dentro. O cartório tem que ser hoje atender a população do balcão para fora. É o cartório do umbigo para fora, não o cartório do umbigo para dentro. A gente tem que dar celeridade aos processos, a gente tem que nos envolver tecnologicamente. Nós temos que fazer isso sob pena de não atender a população como ela merece. E não é isso que nós estamos fazendo. As centrais estão atendendo e estão revolucionando um meio de tratar a informação que você, popular, leva aos cartórios para ter segurança jurídica. Então eu queria dizer a todos vocês que, além de entusiasta, além de ser uma necessidade, as centrais estão prontas, extremamente prontas para atender você da melhor maneira possível. E para quem não sabe, o Dr. Rainey, ele é um dos coordenadores da RARES, a Rede Ambiental e de Responsabilidade Social dos Notários e Registradores.
Doutor Rainey, o senhor poderia dar alguns exemplos de ações que a Harris promoveu recentemente? A Harris vem promovendo diversas ações no país inteiro, mas eu queria focar um pouquinho no meu estado. O meu estado está passando por um momento difícil, que é o momento do bairro do Pinheiro. Isso foi divulgado na mídia nacional. É um bairro que está cedendo, está afundando. E a Harris, junto com os cartórios de títulos e documentos lá em Alagoas, lá em Maceió, a gente foi ao bairro do Pinheiro e abraçou aquela população. Estamos fazendo os registros dos documentos das pessoas lá naquela localidade. Isso é um trabalho social fantástico que nós estamos produzindo lá em Alagoas, porque essa população tão sofrida do bairro do Pinheiro necessita desse amparo documental, né? Ela foi abraçada pelo CNJ, abraçada pelo Supremo Tribunal Federal, foi dada celeridade nos processos judiciais, mas em termos de coleta documental, de registro dos documentos, foi a Harris, os cartórios de títulos e documentos que estiveram lá no bairro do Pinheiro auxiliando aquela população. Então, eu tenho um orgulho muito grande desse trabalho que foi produzido lá em Alagoas, porque a gente não pode esquecer de forma nenhuma a questão social. Os cartórios não podem se afastar-se da questão social. Os cartórios eles têm que se interagir com a sociedade e interagir de forma, não de forma espontânea, mas de forma obrigatória. A primeira responsabilidade jurídica de dar força jurídica aos documentos é do cartório. Então, a gente tem que estar lá, e a gente foi para lá, e eu espero que, da melhor maneira possível, a população do Pinheiro se recupere desse trauma tão grande que vai demorar décadas para se recuperar, mas a gente está lá pronto a continuar ajudando. O Tribunal de Justiça, o CNJ, o STF, junto com a Harris e com os cartórios de títulos e documentos lá em Maceió. Inclusive, o Dr. Rainey ele foi homenageado pela Assembleia Legislativa de Alagoas por conta de um outro projeto social, o Moradia Legal. O senhor poderia explicar para a gente melhor, contar como é que foi essa homenagem que o senhor recebeu? Bom, na realidade eu fui homenageado, mas a homenagem não foi para mim. A homenagem foi para todos os registradores de imóveis do estado de Alagoas e todos os cartorários do Brasil. Eu penso dessa forma, quando um cartorário age de forma proativa para a área social, eu acho que quem ganha somos todos nós, quem ganha é a sociedade. Então, na realidade, nós temos esse projeto lá junto com o Tribunal de Justiça, um projeto atuante do Tribunal. Deixo aqui o meu abraço apertado a todos os desembargadores do Estado de Alagoas que atuam lá em defesa dessa área social, lá em Alagoas, junto com o programa Moradia Legal. Um abraço ao desembargador Clever Loureiro, que é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que também de forma proativa está reestimulando, mesmo depois da pandemia, esse projeto. É um projeto que já distribuiu 45 mil, regularizou 45 mil imóveis no Estado de Alagoas, um projeto de sucesso, quase 200 mil pessoas atingidas. É um projeto relevante, um projeto que está em ato contínuo, ele não parou, ele não vai parar. Eu entendo que não deve parar, porque é um projeto que vai ao encontro da população. Você não tem ideia de como é importante para um cidadão ter um título aquisitivo em suas mãos. É emocionante você participar de uma solenidade de entrega desses títulos. As pessoas choram, as pessoas às vezes acham que nunca irão receber um imóvel, nunca terão no nome delas um imóvel. E o imóvel é uma questão de cidadania. O que o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, o que a Anoreg Alagoas faz é dar cidadania em forma de um papel. E esse papel transcende tudo isso. As pessoas ficam emocionadas, as pessoas agradecem, mas eu entendo que é uma obrigação. Nós temos essa obrigação com os mais carentes. Nós temos essa obrigação também com os mais carentes. Então, os cartórios de Alagoas estão de parabéns. Estando Alagoas de parabéns com um projeto tão bonito quanto esse, o Brasil inteiro também está, porque estimula os outros estados a fazerem também a mesma coisa, seguir o mesmo caminho, seguir o mesmo norte. A questão social neste país é fundamental e os cartórios não podem estar alheios a isso. E, infelizmente, o Haiti teve outro terremoto recentemente. E em 2011, quando teve um avassalador terremoto no país, o Dr. Rainey ele compôs uma missão brasileira que foi até o país para ajudar a modernizar e aperfeiçoar o sistema dos cartórios e de registro civil de lá. O senhor pode contar para a gente como que foi um pouco essa experiência? Foi uma experiência profundamente, modificou minha vida, foi uma experiência que profundamente me honrou. Na realidade, eu fui com um grupo de cartorários
aqui do Estado, do Estado brasileiro, a pedido do Supremo Tribunal Federal. Fomos lá levar a nossa experiência ao povo do Haiti e para todos aqueles que têm um pouquinho de sentimento, descer no aeroporto de Porto Príncipe e ver a situação daquele povo naquele momento. O terremoto tinha acontecido, prédios caíram, pessoas morando em praças, dificuldade com água potável. Foi muito difícil. Nós levamos uma experiência nossa expertise, né, para o governo do Haiti. Levamos ideias sobre o desenvolvimento do registro civil de pessoas naturais do Haiti, do registro imobiliário. Levamos ideias a respeito do registro documental de documentos que estavam perdidos lá no Haiti. Fizemos reuniões com o embaixador brasileiro no Haiti, reuniões com as autoridades do governo do Haiti, e foi extremamente, eu não posso dizer que prazeroso, que não podia ser, porque quando você coloca o olho numa situação tão grave como aquele povo do Haiti passava, e eu fico mais assustado ainda quando você percebe que isso está acontecendo de novo, um novo terremoto, e nesse momento está chegando também uma tempestade tropical lá, seríssima lá no Haiti. A gente tem que entender que nós não somos ninguém sozinhos. Não somos ninguém sozinhos. Ninguém é um mundo isolado, e os cartorários fizeram isso. Saíram daqui do país para prestar a sua solidariedade e tentar desenvolver o sistema registral lá no Haiti. Para mim foi muito prazeroso em ir, né? Não prazeroso em ver o que vi. E eu espero somente que as autoridades internacionais lancem mais uma vez um olhar caridoso, carinhoso, acolhedor ao povo do Haiti, que tanto precisa. Parabéns pelo trabalho realizado, Dr. Rainey. E durante esses 30 anos de cartório no Brasil, o senhor tem alguma anedota ou alguma história que te marcou, assim? Anedota não, mas são duas frases que eu acho que são fantásticas e a gente tem que marcar, a população brasileira, a sociedade brasileira tem que marcar. Que só é dono quem registra, isso é fundamental dizer, e você tem culpa no cartório. Isso é uma coisa que é muito simples e todo mundo já ouviu falar sobre isso, e isso eu acho fantástico, essas duas coisas. Para vocês entenderem o tamanho da presença dos cartórios dentro da população brasileira, do imaginário da sociedade brasileira. São duas pequenas brincadeiras, mas que mostram a nossa importância, e eu tenho certeza absoluta que continuaremos atuando como cartorários e como membros da sociedade brasileira para trazer um país melhor, fazer um país melhor. O senhor é um membro da Academia Maceioense de Letras. Como que é essa relação do senhor com a leitura? Bom, ser cartorário é a minha vida. São mais de 30 anos de profissão, ser cartorário é a minha vida. Mas a gente tem que fazer algumas coisas que, além do campo profissional, a gente tem algumas coisas que fazem a gente se desenvolver em outro campo. Eu comecei uma experiência de escrever livros infantis. Eu entendi que se escreve muito para adulto e se preocupa pouco com criança. E a gente tentou fazer um desenvolvimento de um trabalho de livros infantis. Eu comecei a escrever também, depois comecei a escrever também poesias, e fui nessa seara e nessa toada. Eu fui para a Academia Maceioense de Letras, também faço parte da Academia de Cultura lá em Maceió. Na Academia Maceioense de Letras eu ocupo a cadeira número 7, na Academia Lagoana de Cultura, cadeira número 1, e muito me honra as duas cadeiras, muito me honra meus pares na academia, que fazem cultura, e um país que tanto esquece a cultura. É um país que não se preocupa tanto com a cultura. Então eu tenho essa alegria de participar desses eventos culturais lá em Alagoas, e muito mais que isso, levar através do meu trabalho escrevendo para as crianças um universo novo, um universo em que elas acreditem que é possível modificar o contexto do nosso país, através da leitura, através da cultura, através do escrever. Eu tenho isso na minha cabeça, esse foco, que o caminho que os escritores devem fazer é focar nas crianças. Dela é o futuro do país. Nelas reside o futuro do país. O senhor falou de escritores. Quais são os seus escritores favoritos e quais os temas mais te interessam? Eu me interesso por tudo. Eu leio tudo. Compulsivamente eu gosto de ler tudo. Eu adoro Graciliano, não posso deixar de falar Graciliano, né? Graciliano é da minha terra, mas o Ariano Suassuna me encanta. Ariano Suassuna eu acho fantástico. Inclusive eu tenho uma história muito, muito curiosa.
Eu estava num congresso da Anoreg Brasil, e aí eu encontrei com o Ariano Suassuna, caminhando no hall do hotel, e encostei perto dele e conversamos durante 15, 20 minutos, meia hora, enquanto ele rodava ao redor do hall do hotel. Foi uma experiência fantástica ter contato com esse mestre que é Ariano Suassuna, paraibano, né, que teve uma vida tão eclética, tão sofrida, tão corrida, né, Ariano, e um homem de tão bom humor, né? Ele conversa com você e a gente fica leve. É bom estar junto de pessoas que você conversa e a pessoa fica leve conversando com você. Eu acho uma troca muito interessante. O senhor já pensou em alguma crônica ou romance que se passa num ambiente de cartório? Eu nunca pensei. Como o meu foco é escrever para criança, eu nunca pensei. Mas eu acho que você me deu uma boa ideia, Duda. Eu vou começar a pegar as minhas experiências, vou tentar fazer meus rabiscos e, quem sabe, fazer algum romance envolvendo um cartório e mostrando à população o quanto somos importantes, o quanto pode se desenvolver e dar segurança jurídica à população esse tabelião, esse registrador que está lá na ponta. Dr. Rainey, muito obrigado. Sempre um prazer em tê-lo aqui conosco. E volte sempre. Eu é que agradeço. Um abraço bem grande. Deixo aqui meu abraço carinhoso a toda a população do país e a todos os notários e registradores desse país. Você sabe as funções do cartório de imóveis? O Dr. Flaviano Galhardo, vice-presidente da CNR, presidente do CORE-BR, presidente da ARISP e registrador do 10º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, capital, vai nos explicar. Bem-vindo ao Cartório Contemporâneo, Dr. Flaviano. Olá, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, estou à disposição. O que faz o Cartório de Registro de Imóveis? Bom, em primeiro lugar, o registro de imóveis, ou registro de propriedades, né, ele tem por finalidade primordial garantir o exercício de um direito. Que direito que é esse? Primeiramente, é um direito consagrado no artigo 5º da nossa Constituição Federal, um direito de primeiríssima dimensão, que é nada mais, nada menos do que o direito de propriedade, né? Especificamente aqui, no que tange ao registro de imóveis, a propriedade imobiliária. Então, qual é a grande importância, né, de um sistema de registro de propriedade? A garantia do exercício desse direito, que é tão fundamental no Estado de Direito, né, e para uma democracia, que é o direito de propriedade fundamental. Em segundo lugar, busca-se com o sistema de registro o fenômeno da chamada publicidade registral, ou seja, o que nós chamamos de oponibilidade erga omnes, né? E o que vem a ser isso? De nada vale o meu direito real se ele não puder ser oposto contra todos, ou seja, que não seja possível exercer esse direito em face de todos, inclusive do próprio Estado. Então, como é que eu exercito esse direito? Através de uma certidão do registro de imóveis. É através da certidão do registro de imóveis que eu faço prova que eu sou proprietário de determinada propriedade imobiliária. Agora, uma coisa que muita gente tem dúvida. Sobre o processo de tirar a escritura do imóvel. Por que tem que ser realizada no cartório de notas e não no de imóveis? No sistema brasileiro, adota-se o sistema de título e modo. O que vem a ser isso? Se nós formos olhar os artigos 227 e 1227 e 1245 do Código Civil, o que diz lá? Diz que se transfere a propriedade imobiliária ou alguém só se torna proprietário de um imóvel com o registro do seu título no registro imobiliário competente, né? Então, o que vem a ser o título? O título é o que consubstancia a causa, ou seja, o fundamento jurídico que dá lastro à transmissão imobiliária. Então, vou dar um exemplo. A própria escritura de venda e compra, ou a escritura de doação, ou
Por exemplo, uma certidão da junta comercial em que alguém integraliza um imóvel para transferir esse imóvel para o capital social de determinada empresa. Então, tudo isso são títulos hábeis a se transmitir a propriedade imobiliária. E o modo, o que é? É o ato da transmissão propriamente dito, ou seja, é o cumprimento daquele pacto, daquele negócio jurídico entabulado no título. Então, título e modo. É por isso que nós precisamos sempre da escritura pública, que é lavrada pelo tabelião de notas, né? De livre escolha das partes, né? O tabelião, como um agente da confiança das partes, faz todo aquele trabalho de orientação do adquirente e do transmitente, toma todas as providências para que aquele ato tenha plena validade e eficácia, e esse título, esse documento lavrado pelo tabelião, precisa então ser levado ao registro de imóveis competente para que se dê cumprimento àquela avença feita pelo tabelião de notas, ou seja, para que se faça a transmissão imobiliária, o cumprimento daquela obrigação. Então, que nada mais é do que o modo, né? Ou seja, o título, a apresentação da escritura, e o modo, que efetivamente o registro, porque, como nós dissemos no início, só se transmite a propriedade imobiliária com o registro do título no registro de imóveis competente. E um pouco nessa linha, para todos que estão assistindo o programa e pensando em comprar um imóvel, qual o processo de compra de imóvel? Por que se precisa de escritura? Por que precisa do registro? E quais os outros documentos são necessários para tirar a escritura e o registro? Bem, a escritura, conforme previsto no artigo 108 do Código Civil, acima de um certo valor, a intervenção de um tabelião de notas é obrigatória. Por quê? Porque é um agente delegado do Estado com a incumbência de zelar pela validade, pela eficácia e pela autenticidade do negócio jurídico. Então, qual é o trabalho do tabelião? Não só o de aconselhamento das partes, como eu mencionei, mas também de fazer a real identificação, a qualificação daqueles contratantes, né? Toda a orientação daquele negócio jurídico de incumbência deste profissional, que é um profissional de direito devidamente qualificado e aprovado em concurso público, né? Então, daí a intervenção, a necessidade da intervenção de um tabelião de notas para se transmitir a propriedade imobiliária, tendo em vista a eficácia desse negócio jurídico, porque interessa a todos que os negócios sejam válidos e eficazes, né? Muito bem, isso não tem nada a ver com a efetiva transmissão da propriedade, que, como eu disse, necessita, com o registro desse documento, dessa escritura lavrada pelo tabelião, no registro público competente. Para quê? Para que se dê aquele efeito da oponibilidade erga omnes, também já mencionado, ou seja, para que aquele ato, aquele negócio jurídico, aquela compra e venda, tenha validade em relação a terceiros, e que efetivamente o imóvel possa sair do patrimônio do transmitente e ingresse no patrimônio do adquirente. Então, daí a necessidade da intervenção desses dois profissionais, basicamente, para se transmitir uma propriedade imobiliária. Tabelião de notas para lavrar a escritura pública e o oficial do registro de imóveis para fazer a qualificação registral e promover, então, o assento daquela escritura na matrícula do imóvel. Ou seja, cada imóvel tem uma matrícula própria, na qual são lançados todos os atos inerentes àquela propriedade imobiliária. Então, a partir deste registro, é que determinada pessoa passa a figurar com eficácia perante todos, inclusive perante o próprio Estado, a qualidade de titular de domínio. Enquanto isso, mesmo que já tenha sido lavrada a escritura, porém ela não se encontra registrada, aquele que figura no registro de imóveis presume-se ainda ser o proprietário perante terceiros. O senhor é presidente da CORE-BR, o Colégio de Registro de Imóveis do Brasil. Qual a principal missão da entidade? Pois bem, o CORE-BR, né, o Colégio do Registro de Imóveis do Brasil,
é uma agremiação de associações, né, associações de registradores de imóveis de 20 estados da federação. São 20 associações que compõem o CORE-BR. Né? E qual é a missão assim, primordial do Colégio do Registro de Imóveis do Brasil? É a modernização do registro de imóveis. Esse é o nosso mote, é o nosso objetivo principal, a nossa principal missão. Melhorar os registros de imóveis brasileiros, parametrizar o serviço, subir a régua dos serviços em termos de tecnologia aplicada ao registro de imóveis e, com isso, também garantir a melhoria do ambiente de negócios imobiliários. Né? Então, o CORE veio para fazer esses investimentos. Né? É uma entidade operacional mesmo, né? Ela angaria recursos das associações para se construir ferramentas tecnológicas e institucionais, tendo em vista alcançar os 4 cantos do país, ou seja, transformar o nosso sistema de registro de imóveis, que é um bom sistema, construído pelos nossos juristas e doutrinadores ao longo aí de mais de um século, né, num dos sistemas de registros mais modernos do Brasil. Com isso, o CORE-BR assume em seus estatutos, né, algumas missões importantes. Quais são? Dentre elas, a melhoria do ranking do Brasil no relatório do Banco Mundial, o relatório chamado Doing Business, né, ou seja, fazendo negócios. Né, porque um dos quesitos que estão lá nesse relatório, que mede a economia, né, a facilidade, o ambiente para se fazer negócios em 190 países, um desses quesitos é exatamente esse, o registro de propriedades. Porque, como muitos se equivocam, o registro de propriedades não é uma questão que existe só no Brasil. O registro de propriedades existe no mundo inteiro. Né? Existe na Europa, existe no leste europeu e também existe na América Latina. No sistema norte-americano existe um sistema de registro também público, mas é um sistema um pouco diferente do nosso. Mas, pois bem, o CORE veio com essa missão de pegar as melhores práticas ao redor do mundo e trazer e aplicar no registro de imóveis brasileiro. O CORE também tem como uma de suas missões estatutárias, institucionais, congregar os registradores de imóveis, agremiar os registradores de imóveis em torno do recém-criado Operador Nacional do Registro. Então, essa também é uma missão que o colégio assumiu de favorecer, contribuir com a construção e com os investimentos e os desenvolvimentos que serão feitos pelo Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis, que foi criado pela Lei 13.465 de 2017. Muito obrigado, doutor Flaviano. Eu que agradeço, Duda. Quero cumprimentar a TV Justiça pelo programa inovador, Cartório Contemporâneo, e cumprimentar também o presidente da Confederação dos Notários e Registradores, Dr. Rogério Bacelar, o presidente da NOREG, Dr. Cláudio Marçal Freire, por essa tão importante iniciativa, que é demonstrar para a população brasileira a importância dos serviços notariais e de registro e o quanto esses serviços podem contribuir com o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado e continuo à disposição quando precisarem. Um grande abraço. Bom, ficamos por aqui, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos na semana que vem, aqui na TV Justiça, em mais um Cartório Contemporâneo.